Eu comecei a investir muito novo. E durante muito tempo eu acreditava que investir era basicamente uma coisa: você encontrar empresas boas. Uma empresa crescendo, bons lucros, bons dividendos, comprar e esperar para sempre até você conseguir pagá-la tanto com os dividendos quanto com a rentabilidade dela no futuro. E parecia simples, mas recentemente eu comecei a ler um dos livros mais influentes da história dos investimentos. Foi um dos caras que foi o tutor do Warren Buffett. Para quem não conhece o Warren Buffett, ele é basicamente o maior investidor que já existiu na bolsa de valores. Esse cara possui mais de 100 bilhões de dólares investidos e hoje em dia se chama Oráculo de Omaha, porque ele sabe tudo. Ele investiu no começo da Coca-Cola, investiu em empresas gigantes, e hoje em dia ele é multibilionário por um motivo. Então, esse cara que eu tô falando aqui, esse autor desse livro, foi o grande tutor desse Warren Buffett. O nome dele é Benjamin Graham. E nos primeiros capítulos do livro Investidor Inteligente que ele criou, ele já me fez questionar completamente minhas ideias do que eu achava que era investir de verdade. E ele já começa o capítulo com os dois pés na porta, dizendo que talvez o maior problema do investidor não seja o mercado em si, talvez seja ele mesmo. E quanto mais eu avançava lendo aquele capítulo, lendo aquelas páginas, eu mais percebi que ele não estava tentando ensinar eu a prever o mercado. Ele estava tentando me ensinar a não ser destruído por ele. Então eu fiz uma coisa, peguei algumas ideias daquele capítulo e comecei a procurar casos reais para ver se realmente elas faziam sentido. E aí que eu achei o caso da Enron e caso da Kodak. E principalmente eu percebi que algumas coisas que eu acreditava sobre risco estavam completamente invertidas. E durante o livro eu tento explicar essa diferença, basicamente dizendo que investir é quando você coloca seu tempo naquela ação, você dá uma análise, você pensa quanto de capital eu consigo preservar investindo nisso. Porque, cara, você vai investir numa ação e você não quer perder dinheiro com ela. Você vai, quanto que eu vou conseguir manter aqui? Ou quanto que eu vou esperar receber no futuro? Quanto que eu espero de dividendos? Quanto que eu espero de rentabilidade? Basicamente é isso que ele tenta explicar no livro. E quando você não sabe o que você está comprando, como que você vai ganhar dinheiro com aquilo, o que aquilo realmente vale, você está de certa forma especulando. E no livro, ele não demoniza especular, ele não demoniza você colocar o seu dinheiro e especular de alguma forma, ele não demoniza isso. Mas o problema é quando você começa a investir achando que quando você começa a especular achando que você tá realmente investindo. Porque eu tenho certeza que em algum momento você já sentiu que você precisava entrar numa ação que subiu 40% num mês, 40% num ano. Você pensa, meu Deus, se eu ficar de fora disso eu não vou estar recebendo. E essa decisão vai parecer muito racional quando a ação estiver lá com os preços nos altos. Mas você tem que saber que você deveria perguntar uma coisa bem antes. Se essa ação realmente vale o que estão dizendo que ela vale. E é aqui que a história começa a ficar bem interessante. Bom, agora voltemos para os Estados Unidos dos anos 2000 e você vai imaginar agora que você é um dos investidores daquela época. Existe uma empresa chamada Enron. Ela simplesmente era uma das 10 maiores empresas dos Estados Unidos. Já tinha acumulado uma receita de 150 bilhões e tinha saído de 99, em abril de 99, de 34 dólares o preço da ação, para janeiro de 2001 custar 80 dólares uma ação só. Uma alta superior a 140% nesse intervalo. Então imagina um investidor da época, vendo as ações 34, 35, 36, do nada bate 80 dólares. E você, como talvez muitos investidores na época, talvez acreditassem que essa empresa tá voando. E talvez seja exatamente aí que tá o problema. Porque o preço conta uma história muito convincente para o investidor, mas o preço não é a empresa. E a SEC, uma agência governamental dos Estados Unidos que foca em tratar de fraudes, denunciou os executivos da Enron por tentarem maquiar os seus dados para deixar eles mais atraentes para os investidores. Ou seja, eles colocaram coisas que não deveriam estar ali. E em dezembro de 2001, a Enron entrou com um pedido de falência e a sua ação caiu de 80 dólares para 1 em um ano. E aqui entra uma lição importante. Porque não basta você olhar para uma empresa e perguntar se ela tá crescendo. Você tem que olhar para ela e perguntar por que ela tá crescendo. Se esse crescimento tem embasamento. Porque a narrativa da Enron era excelente. Só que o problema é que as pessoas compravam sem saber o que realmente estavam comprando. Agora vem um caso completamente diferente. Porque muita gente aqui pode descartar a Enron como fraude extrema, coisa, manipulação, que é muito difícil de acontecer de novo. Mas a gente vai pegar uma empresa que realmente foi extraordinária, que é a Kodak. E durante décadas a Kodak foi uma das empresas mais importantes do setor de fotografia. Só que também existe uma das maiores ironias dessa história. Em 1975, um engenheiro da própria Kodak criou o primeiro protótipo da câmera digital que a gente tem hoje. Ou seja, a própria Kodak não estava para trás, ele já estava pensando no futuro naquela época. Só que o problema era muito maior, porque a fotografia digital ameaçava justamente o modelo que fez a Kodak ser a gigante que ela foi. A empresa precisava descobrir como sobreviver sem destruir a própria fonte de renda. Só que o problema é que essa transição não aconteceu a tempo. Em 2012, Eastman Kodak teve que fazer um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. E depois de décadas, uma das principais potências da fotografia teve que fazer uma recuperação judicial e teve que se reestruturar. Isso faz a gente perceber que, às vezes, empresas podem ser excelentes hoje em dia, mas elas não são excelentes investimentos para sempre. Porque o investidor não vai comprar o passado, ele vai comprar a expectativa sobre o futuro. E o futuro, ninguém comprou. O que faz uma empresa ser uma boa ação? Então, vamos lá. Vamos fazer um estudo de caso aqui. Imagina duas empresas, uma empresa A e a empresa B. A empresa A, ela vale R$100, as duas valem R$100.
Só que a empresa A tá valendo R$ 200 de acordo com os especuladores, as pessoas do barulho do mercado. Ela é uma empresa que vale R$ 200. A outra, a empresa B, ela tá valendo R$ 60 por causa de motivos de pessimismo. Ou seja, uma empresa que tá com muita acionista investindo em todo mundo tá querendo investir na empresa A porque ela tá dando muito lucro. A empresa B tá passando por insurgências, tá passando por algum momento difícil e ela tá valendo o mesmo valor, só que as pessoas estão pessimistas com ela. Qual ação vale mais? Muita gente vai falar que, porra, a ação que tá com 200 contos realmente faz mais sentido porque tá todo mundo colocando dinheiro lá. Faz mais sentido colocar lá. E a outra que tá com R$ 60 não faz sentido. Esquece que você sabe que ela vale R$ 100. As pessoas vão pensar que ela tá valendo só 60 e tá caindo. Só que o grande problema disso é que o Benjamin Graham já até falou sobre isso. Toda vez que você compra uma ação, você tá basicamente comprando uma participação nos lucros daquela empresa. Ou seja, vamos dar de exemplo o Banco do Brasil. Se você comprar o Banco do Brasil, você tá querendo participar dos lucros do Banco do Brasil que ele vai te oferecer. Só que existe um problema aí. Quanto mais você paga no preço de uma ação, mais você tem que justificar o lucro que essa empresa vai fornecer para você pelo preço que você pagou. Ou seja, mais o lucro vai ter que ser justificável pelo preço que você está pagando. Foi aí que uma das ideias do Graham começou a realmente fazer sentido. E o crescimento de uma empresa não garante automaticamente retorno para o acionista. Os lucros podem crescer, a empresa pode crescer, mas você ainda pode ter pagado muito caro nessa ação. Agora imagine que você é sócio de uma empresa e tem um cara chamado Senhor Mercado. E todo dia ele bate na sua porta te oferecendo, por exemplo, um preço novo pela sua empresa. Então, na segunda ele bate lá e fala assim, olha, eu compro a sua participação nessa empresa aí por R$ 100. Você pensa, não, eu não vou vender. No dia seguinte, ele chega e bate na sua porta de novo. Olha, agora eu vou comprar por 80. Você fica, meu Deus, ué, por que tá caindo tanto? Beleza, você não vende. Na semana que vem ele chega, cara, agora eu vou comprar por 130. Você fica, caramba, realmente faz sentido. Agora você fica animado, porque você ainda não vende. No dia seguinte ele fala, agora eu vou comprar por 70. Aí você fica, meu Deus do céu, como é que chegou nesse preço? Gente, basicamente, o que muda pro investidor não é realmente a empresa não mudou. O que mudou foi o humor do mercado. E essa é uma das ideias mais famosas do Benjamin Graham. Porque você não precisa destruir sua carteira, o mercado não precisa destruir sua carteira, ele só precisa fazer que você tome decisões ruins. Ou seja, quando todo mundo estiver otimista, você vai querer comprar. Quando todo mundo estiver pessimista, você vai decidir vender. E acontece uma das coisas mais perigosas para o investidor, é quando você começa a acreditar que o preço é uma unidade de medida extremamente perfeita. Mas não é, porque o preço é completamente diferente do valor que a empresa está realmente oferecendo para as pessoas. E bom, aqui o livro começa a ficar bem mais pessoal, porque querendo ou não, lendo ele, você automaticamente vai começar a pensar na sua própria carteira. Eu fiz isso. Eu comecei a ler, comecei a olhar minhas ações e comecei a perguntar as perguntas que ele mesmo fez. Que é, por que você comprou isso? Por que faz sentido para você? Qual que é a sua tese? Qual que é a minha tese para ter comprado essas ações? Por exemplo, o que aconteceria tendo essa ação por muitos anos? Ou se basicamente, simplesmente eu estava comprando um negócio porque eu conhecia ou por especulação? E gente, basicamente, nesse momento, você vai começar a pensar se realmente você está investindo porque você realmente o conhece ou você está só especulando. E o ponto principal é que muita gente pode ficar analisando ações o dia todo. Vai começar a entender os balanços, entender o demonstrativo financeiro. Só que o ponto é que você acaba que você pode entender muito de ação, mas você não vai entender a si mesmo. E aqui entra uma das coisas que ele fez a distinção, que eu vou explicar agora para você a diferença de investidor ofensivo e investidor defensivo. E aqui o Graham apresenta uma distinção importante também sobre a diferença de um investidor ativo, um investidor empreendedor e um investidor defensivo. O investidor ativo é aquele cara que tem mais tempo para estudar, aquele cara que consegue olhar as ações e ficar olhando por mais tempo. O investidor defensivo é o famoso cara que não quer tomar aquela decisão constante todo mês de aonde eu vou investir, qual fundo imobiliário, qual ação eu coloco mais o meu dinheiro. Porque ele não tem tanto tempo assim quanto o investidor mais arrojado. Então ele pensou numa maneira de juntar os dois. Porque ainda não, o investidor arrojado não deveria colocar o dinheiro dele todo em ação. O investidor defensivo não deveria colocar o dinheiro dele todo em renda fixa. Então ele começou a juntar os dois. Ele pensou criando uma maneira de alocação dos dois investidores. Que é, sempre que você estiver investindo, nunca ultrapassar 75% num ativo ou menos de 25% no outro. Ou seja, nunca mais de 75% em ação, nem nunca menos de 25%, nem nunca menos de 25% em fundo imobiliário e, enfim, ativos basicamente ou em renda fixa ou renda variável. Sempre focar em manter assim entre essa mediana aos seus investimentos. Ou seja, o famoso ganha-ganha. Ou você ganha em renda variável ou você ganha em renda fixa. Você sempre vai manter assim o seu capital, porque, querendo ou não, também preservar o dinheiro, ainda assim, é uma das maneiras de você também ganhar dinheiro. Agora você pode me perguntar, então talvez o segredo é só comprar na baixa, só comprar quando a ação estiver caindo. Mas calma, muita calma nessa hora. Porque às vezes você comprando na baixa significa que você está comprando uma ação realmente ruim. Você não pode generalizar. Às vezes beleza, a ação caiu, mas às vezes ela caiu por um motivo. Às vezes a vantagem competitiva dela está sendo deteriorada. Às vezes, que nem a Kodak, por exemplo, que tinha uma vantagem competitiva gigante em fotografia, mas infelizmente surgiu a câmera digital e foi deteriorada completamente a vantagem que ela tinha. Ou o lucro pode estar decaindo absurdamente por má gestão. Você tem que saber diferenciar isso.
Porque a diferença que você tem que fazer, a pergunta que você tem que fazer, não é quanto a empresa caiu, mas o quanto que ela realmente vale. Você tem que olhar pro mercado, notícia que ela tá falando, olhar realmente pro balanço dela. Notícias vão colocar você pensando no otimismo, vão colocar você pensando no pessimismo, mas você tem que ver realmente com dados, com números, para ver se realmente faz sentido o investimento nessa ação. E bom, eu comecei esse capítulo querendo aprender a escolher ações e terminei entendendo mais sobre o comportamento do investidor e o comportamento humano do que qualquer outra coisa. E se eu tiver que resumir esse livro, esse capítulo em 3 coisas que eu aprendi principais, seriam essas. A primeira, que uma empresa boa não é automaticamente um investimento bom, porque o preço que você vai pagar realmente importa nesse ponto. A segunda é que você não precisa prever o mercado para investir, você só precisa de uma estratégia que perdure durante todo o tempo que você vai ter, mesmo de incerteza. E a terceira é que talvez o maior risco seja você, porque você pode analisar uma ação durante semanas, você pode aprender sobre ela, você pode estudar sobre ela, só que você pode acabar vendendo ela no pior momento porque você entrou em desespero, pessimismo, porque você começou a sua cabeça encheu de coisa e você não conseguiu aguentar e acabou vendendo a ação. Pode ter uma estratégia perfeitamente racional, mas você, na hora que você mais precisa seguir, você vai lá e abandona ela. E talvez essa seja uma das coisas que mais me chamou a atenção no livro. Porque o Graham, ele não vai te ensinar uma fórmula absurda, ele não vai te ensinar uma coisa que vai seguir para todas as ações. Ele vai te ensinar que, basicamente, você não vai controlar o valor da ação, você não vai controlar o humor do investidor, você não vai controlar quanto que ela tá valendo amanhã, quanto que ela vai valer semana que vem. Mas você vai conseguir controlar a sua própria decisão. Você decide quanto que você está disposto a pagar, você que decide como que você vai colocar a sua carteira, como é que você vai alocar suas ações. Você que decide se você vai vender porque está desesperado ou se você vai comprar por ganância. Talvez o investidor inteligente não seja aquele cara que consegue prever a bolsa. Talvez o investidor inteligente seja o cara que, mesmo vendo uma queda de 30% no valor do patrimônio dele, ele se mantém calmo e sabe o que tá fazendo. Agora eu quero saber de você. Qual foi a principal mudança que você conseguiu ter depois de aprender isso? Eu ainda estou no começo da minha jornada. Eu provavelmente vou errar muito, vou aprender muito. E provavelmente depois de alguns anos eu vou olhar para esse vídeo e pensar, caraca, discordo de muita coisa que eu falei. Mas esse é o ponto. Eu tô aqui documentando minha jornada e se você gostou desse vídeo já se inscreve no canal e já vê esses vídeos aqui do lado. Que um vai falar da minha carteira de investimentos, o outro vai falar do que tá acontecendo nos meus aportes. Então, já vê esses vídeos aqui do lado e a gente se vê no próximo.